Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, é sempre uma alegria podermos nos reunir como igreja cada domingo. Esse é um domingo especial, porque é um domingo de ceia, quando nós nos reunimos nesse dia para, no final, comer do pão, beber do cálice. Não vai embora sem fazer isso, no final nós vamos fazer isso. Com certeza, a cada dia você deve vir para cá com santa expectativa no seu coração. Se você entrou aqui nessa noite angustiado com alguma situação, alguma luta na sua vida, enche o seu coração de esperança, porque o Senhor está aqui para estender a mão para você, para te abençoar, para remover todo tipo de fardo, de culpa, de preocupação do seu coração. O povo de Deus não precisa viver angustiado, porque não há nada grande demais que Deus não possa fazer por você. Não há nenhuma situação que Ele não possa trazer uma solução. Eu sei que às vezes nós nos encontramos em circunstâncias que parecem não ter saída. Mas isso já aconteceu na Bíblia também. Isso nos traz esperança. O povo de Deus já se encontrou em situações em que não tinha saída. E Deus encontrou uma saída. Você se lembra? Lá, quando Moisés está saindo do Egito com o povo de Deus, e de repente o mar está na frente, Faraó com o seu exército está atrás, e não tem para onde ir. Não tinham armas, não tinham como lutar, não tinham como resistir. 400 anos de escravidão, o mar na frente, era o fim. Era o fim. Parece que não tinha mais saída, tudo estava perdido. Mas naquela hora, o que Moisés faz? Ele ora. Ele fala com Deus: Senhor, o que eu faço? Olha a minha situação. E a Bíblia fala que Deus, em outras palavras, diz para Moisés: então, Moisés, quando você achar que não tem saída, eu consigo ver saída onde o homem não vê saída. Eu preparei uma porta debaixo da água. Bate o cajado, é a sua chave que eu dei na sua mão, e a porta vai abrir. E o milagre aconteceu, sobrenatural. Portanto, nunca se desespere, porque de onde você menos imagina virá o seu socorro. Alguém pode dizer glória a Deus? Onde você menos imagina, a mão de Deus vai se estender. Eu aprendi algo na minha vida há muitos anos. Eu digo para você: aconteça o que acontecer, não corra de Deus. Aconteça o que acontecer, não fique achando que se matar é a saída. Não é. A morte é um demônio. É o último inimigo a ser vencido. Não existe paz depois do outro lado de lá, quando você vai enganado, achando que a morte traz paz. Morte não traz paz. O que traz a paz é Cristo. Ele é a paz verdadeira, aqui e lá. Se você está aqui com Ele, você tem paz. Se você está lá com Ele, você tem paz. Mas se no seu desespero, e eu não te condeno, tá bom? Não te condeno. Às vezes no seu desespero, você pensa que essa é a saída. Eu entendo você, eu não estou aqui para te tacar pedra, mas só estou aqui para te dizer, essa não é a saída. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro. O suicídio, a morte, o desespero, nunca é a saída, está me ouvindo? O inimigo quer te convencer que não tem mais o que fazer, mas eu te digo, tem. A mão do Senhor tem poder para transformar qualquer circunstância. Pastor, é a minha dívida. Eu orei por uma pessoa que queria se matar essa manhã por causa de dívida. Veja, o Senhor pagou sua conta no inferno. Sabe que Ele não tem condição de pagar no banco? Não te negou Jesus, o Filho. Vai te negar dinheiro, que não é nada. Dinheiro não é nada. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. No dia da sua morte, não vai ter um caminhão de mudança lá. Tudo vai ficar aqui. É tudo uma bobagem. A felicidade está mais perto do que você imagina. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha abundância. Quantos dizem amém? Mas você nunca deveria colocar a sua alegria nisso. A Bíblia diz que a felicidade é tão simples. Ela diz assim, se você tiver o que comer, o que vestir, fica feliz. Alguém aqui tem comida? E casa? E roupa? Então você já pode se alegrar.
Ah, mas eu queria também o carro. Tudo bem, Ele vai te dar, porque tudo isso é uma bobagem. Eu só estou te dizendo que a falta delas... Conheço adolescentes mimados que cresceram em famílias que o pai nunca deixou ele ficar sem as coisas, e que quer se matar porque não tem agora o tênis da marca tal. Meu Deus do céu, pela madrugada. Esquece isso, querido. Isso é tudo futilidade. A sua vida tem muito mais valor. A vida vale mais que a roupa. A vida vale mais do que as coisas. A vida vale mais do que o dinheiro. A sua vida é que importa. Não sofra por causa das coisas daqui. Eu nem sei porque eu estou falando disso, porque esse não é o meu assunto hoje. Mas Deus sabe. O Senhor está aqui para te dizer, para com isso. Descansa, calma o seu coração. Eu vou te dar a solução. Eu vou resolver os problemas para você. Você sabe, na nossa frente, os problemas às vezes parecem uma montanha intransponível. Mas a Bíblia fala que para Ele, os problemas são como as montanhas viram montanhas de cera no dia de sol quente. Na presença dEle, derrete. Derrete. Estalar de dedo. Deus faz milagres da onde você não imagina. Não precisa se preocupar. Eu conheço testemunhos de todos os tipos. Eu não vou aqui entrar em detalhes para você, mas já quiseram me matar, inclusive, literalmente. Eu não precisei comprar uma arma para me defender. Tem quem me defende. Não vou te contar o que aconteceu, não. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Deus é testemunha que quando alguém quis me matar, às 2 da manhã eu estava orando por essa pessoa, para abençoar a vida dela, para pedir misericórdia de Deus por ela. Não morreu, não. Mas quase. E eu precisei orar para ela não morrer. Vai ver, 2 vezes. Ela nem sabe disso. Não precisa saber. Porque quando alguém se levanta contra você, se levanta contra aquele que está em você. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Cairão 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Talvez você está com medo de morrer de doença. Pois é, doença não é nada para Ele. Ele levou todas na cruz. Todas. E você pode receber sem merecer. Pastor, é o meu filho que está nas drogas. Senhor, um toque do poder de Deus quebranta ele. Quebranta maridos, quebranta mulher, quebranta filho, muda circunstâncias. Tem gente que você fala, ai meu Deus, a situação é essa e aquela, querido. Um encontro com Deus na esquina resolve tanta coisa, você não faz noção. Deus sabe cada ponto, cada circunstância, cada situação. Ninguém poderá te separar do amor de Deus, está me ouvindo? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem demônio, nem pessoas, nem dívidas. Nada, nada. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Ele é Deus, nada lhe escapa. Ele mede o universo com a palma da mão, e o mar está na concha dele, para você ter noção do tamanhozinho da mão dele. Os anjos de Deus estão a seu favor. É que você está acostumado a pensar em anjo, que era lá da escolinha, lá, quando você era pequenininho, tinha uns anjinhos, não é? De asinha, as criancinhas, já viu? Anjinho criança. Mas não sei quem desenhou aquilo, não. Não está na Bíblia, porque anjo não é assim que ele... a nossa mente é sempre humana, né? A gente acha que é tudo igualzinho. Não, depois você lê lá a história, uma das histórias de um anjo, um anjo que foi mandado por Deus para defender a nação de Israel, numa guerra. Sabe quantos soldados armados até os dentes tinha para matar e destruir a nação? 175.000 soldados. Irmãos, é um exército muito grande. Quase 200.000 homens armados. Um anjo, matou todos, sozinho, numa noite. E você está achando que é anjinho. Não, está guardando você agora mesmo. Você não pode ver, mas o Senhor te cerca por todos os lados. Por que você está desesperado? O que é grande demais? Qual dívida? Qual problema? Qual ameaça? Qual situação? Qual circunstância? Separação? Divórcio? Pecado? Drogas? Doença? Pessoas? Demônios?
Qual o problema? Um dia o diabo me atacou de madrugada. Minha sensação realmente é que eu ia morrer. Ele falou, hoje eu vou te matar, não vai dar nem tempo. Eu pensei, bom, ou eu levanto aqui e viro uma gritaria, ou eu me coloco nas mãos do Senhor. Eu preferi me colocar nas mãos de Deus. Às vezes essa é a guerra, sabia? Falei, já que é o inferno inteiro, então o que eu posso fazer? Eu falei para o diabo, então chama todo mundo. Chama o inferno inteiro e resolve com ele, porque agora eu estou nas mãos dele e vou dormir. Senhor, resolve essa guerra para mim. E acabou. O diabo não pode tocar em você. Pastor, e o Jó? Seus irmãos gostam de lembrar do Jó, né? E o Jó é um problema para você. Porque vai que, tudo bem, concordo com o senhor, mas e o Jó? Porque daí vai que Deus faz comigo igual fez com o Jó. O diabo vai lá falar de mim com Deus, porque você é maravilhoso igual o Jó. E vai que Deus deixa o diabo fazer comigo o que fez com o Jó. Aí não tem saída. Aí acabou todo o argumento que você está colocando aqui. Então, antes que você pense nisso, ou o diabo te sugira isso, eu quero te contar que Jó está do lado de lá da cruz. E você está do lado de cá. Jesus não tinha morrido. O diabo podia ir a Deus. Mas agora, para chegar no trono, tem um caminho. E esse caminho está pintado com o sangue do Cordeiro que pagou os seus pecados. O diabo não pode mais ir a Deus para falar nada de você, porque sobre a sua vida está o sangue que pagou todos os seus pecados. Ponto final. Não vai acontecer isso com você. Você pode ficar feliz por isso. Olha, sentado assim como você está, eu quero orar por você antes de pregar. Não estou pregando ainda não, o assunto que eu vim falar. Mas eu estou te dando uma palavra de Deus que eu sinto isso no meu espírito. Se você entrou aqui nessa noite e você está passando por uma tribulação terrível, está angustiado, somente esse, sentado mesmo, apenas erga a sua mão. Eu quero orar por você. Você está em casa, todo mundo passa por dias difíceis. Todo mundo, eu passo, todo mundo passa, então não se condene por isso. Melhor, fique de pé, você que está com a mão erguida. Quero orar por você, só você. Se você tiver liberdade, pode ficar, põe a mão no seu coração. Um irmão que está perto dessa pessoa, só um irmão ou outro, se você puder também estender as mãos para o lado dela, ou até colocar a mão no ombro. A igreja, vamos orar por esses irmãos, para que Deus tire todo o medo do coração deles. Senhor, o Senhor conhece cada um que está aqui de pé. Ó Deus, eles entraram aqui hoje com o coração apertado. Alguns com dívidas, outros com problemas de enfermidade, outros com problemas no casamento, depressão, pensamentos de morte, desespero. Ó Deus, angústia, pânico, insônia. Ó Deus, problemas em casa, todo tipo de situação que o cerca para amedrontar. Mas, ó Deus, como igreja, nós nos levantamos agora em favor deles. E comandamos que toda cadeia espiritual maligna na vida deles caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu comando que toda obra de Satanás, toda obra do inferno, solte a vida dessas pessoas agora, na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu paraliso toda ação do inferno e guardo a vida deles debaixo do teu sangue, da tua proteção. Senhor, tira todo o medo do coração deles, porque eles são amados, perdoados, justificados em Cristo, são seus filhos, são filhos da aliança. Agora venha Espírito Consolador, vem derramando do teu amor ainda mais, vem tocando os corações, vem liberando a unção que quebra o jugo. Ó Deus, eu te peço, entrega a vitória. Ó Deus poderoso, transforma as circunstâncias agora mesmo. Opera o teu milagre para que o seu nome seja glorificado. Ó Pai, e que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde agora mesmo o coração e a mente deles em Cristo Jesus. Aleluia. Alguém diga glória a Deus.
Alguém aplauda o Senhor? Pode se assentar. Oh, irmãos, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Olha, por isso que eu digo para você, nunca despreze vir no culto, tá bom? Você nunca imagina que às vezes uma simples oração pode mudar a sua história. Entrega o seu coração ao Senhor. Eu ainda sinto vontade de fazer mais uma oração. Pode ficar sentado. Eu quero te convidar a entregar sua vida para Deus. Põe a mão no seu coração. Todo homem é pecador. Precisa do Salvador. É muito fácil ser salvo. Muito fácil, muito fácil. Não depende de nada que você faça. Nada. Você não tem que se preparar. Você só tem que crer. Reconhecer que é pecador e que precisa do Salvador. Crer no coração e confessar com a boca. Eu sinto que Deus quer salvar pessoas aqui hoje, então nós vamos fazer essa oração junto com você. De todo o coração, repete em voz alta comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu aceito o seu perdão e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser filho, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor, pelo seu favor. Obrigado pela sua presença nessa noite, neste lugar. Oh, aleluia. Alguém foi abençoado aqui. Eu sinto isso no meu coração. Irmãos, nós é quinta-feira, vamos começar. Eu já podia ir embora, já estou abençoado, mas não tem mais para você. Nessa quinta-feira nós começamos às 8 horas da manhã a nossa conferência Overflow Vinha Internacional. Estamos recebendo irmãos de dezenas de países. Eu não vou falar dos 30, porque tem alguns que estavam com dificuldade de visto, esses países do Oriente Médio, mas eu acho que tem irmãos vindo da Índia, de alguns lugares que já estão confirmados. Então é uma conferência muito importante. Todos os pastores vêm para cá. Nós temos praticamente toda a liderança de Goiânia inscrita, todos os prédios, irmãos de todo o país. É uma festa linda, são 7.000 pessoas, não tem mais inscrição. Você pode acompanhar, fazendo a sua inscrição, para assistir pela internet, tá bom? Não mais tem vaga aqui. E nós começamos quinta-feira, às 8 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, uma grande alegria. É uma conferência profética, é o momento em que nós lançamos também a palavra profética para o ano de 2024 para a igreja. Vai abençoar a sua vida. Portanto, lembre de orar por nós nesses dias. E se você for participar, venha com o coração desejoso por tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Nessa época a gente lança muito material. Quero até fazer uma propaganda aqui para o pastor Marcos Nogueira. O pastor Marcos Nogueira é nosso pastor na videira em Miami. Foi pastor aqui muitos anos, está conosco há 20 anos, se eu não me engano. Chegou aqui ainda, era kids. Está aqui mais tempo, então. Tem mais de 20. É que ele está com 40, né? Ele chegou aqui com uns 10, mais ou menos. É só pastor, ele é 18 anos que ele é pastor, né? O cara chegou aqui, kids, está escrevendo livro de Apocalipse agora. É brincadeira, um negócio desse? O pastor Marcos sempre foi alguém muito dado à palavra, um excelente professor. E ele está lançando um livro aqui na conferência, Apocalipse para Todos. Vai vender aí fora, no final, você pode abençoar a vida do pastor. Segura aqui para mim, pastor Semi. Amém? Eu vou lançar um livro também, mas eu não tenho ele agora não, só quinta-feira mesmo, porque hoje à noite ainda estou acabando. Um detalhezinho que faltou. É um devocional com 366 mensagens, uma para cada dia do ano 2024. Você vai poder fazer um devocional da graça todos os dias do ano 2024. Eu vou te dar. O livro tem um versículo, um texto, uma oração e um plano de leitura bíblica, uma palavra para você naquele dia, te abençoar, e um lugar para você anotar. Chama Na Presença do Pai, vai chamar
uma experiência diária de alegria e descanso para a sua alma. Espero que sobre para você comprar. Não espero que sobre. Espero que venda tudo. Alguém diz amém? Depois eu faço outra edição para você. Aleluia. Muito bem. Irmãos, eu quero a sua atenção. Eu estava aqui no banco orando muito para Deus me dar graça para falar o que eu tenho para falar com você hoje. É uma continuação de domingo passado. E eu quero trazer uma palavra para você. Às vezes, você sabe, tem dias que a gente precisa parar para ter lucidez a respeito da nossa vida, com aquilo que a gente está fazendo com ela. Porque eu acho que a maior estratégia do inimigo nos nossos dias é nos distrair. É roubar de nós a lucidez da vida. Aquilo que realmente tem valor. É interessante que a Bíblia fala que, quando a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde está tendo um velório do que numa casa onde está tendo a festa, parece estranho. Mas a Bíblia explica por quê. Ele fala porque lá no velório a gente para pensar na vida, é ou não é? Diante da morte, todo mundo fala, puxa vida, essa é a única certeza que nós temos, que se o Senhor não voltar, um dia nós vamos partir. E a minha chance vai ter passado. E o que eu estou fazendo com a vida? O que é a minha vida? Será que ela está só apenas sendo levada? Você vê, tem gente que não quer viver, está querendo morrer, porque está desesperado da vida. Está iludido também. E se você for observar, e mais uma vez eu te digo, se você pensou nisso, foi um pensamento maligno, não se condene, você não vai morrer, no nome de Jesus, você vai viver. Porque Deus tem para você amar a vida, e ver dias felizes, amém? Deus quer isso para você. Agora, veja, você está querendo, ou está desanimado da vida, ou está com depressão, ou está querendo morrer, geralmente por causa das coisas daqui. Você vê que essa é uma distração do inimigo, ele nos distrai, sobrecarregando o nosso coração, convencendo a gente que as coisas daqui, elas são tão importantes que vale a pena morrer por elas. Você sabe, eu vi alguém dizendo uma coisa e é verdade. Todo homem, eu vou fazer uma afirmação, depois você põe no Instagram e me marca. Uma afirmação séria. Todo homem, presta atenção, todo homem vai morrer pelo seu verdadeiro Deus. Eu falo verdadeiro porque às vezes você fala da boca para fora. Mas o verdadeiro Deus é o motivo pelo qual você morre. É por isso que tem pessoas que na hora do assalto, ele morre, mas não entrega a carteira. O que ele fez? Ele morreu por quem? Pelo Deus dele, o dinheiro. É o maior concorrente de Deus, não é? Mas você vê, quem só tem dinheiro, a vida dele, na verdade, está vazia. O bolso pode até estar cheio. Eu me lembro de uma ilustração não, uma história, de uma mulher que foi assaltada, uma senhora. O ladrão apontou o revólver para ela e falou para ela, a bolsa ou a vida? Ela falou, o senhor pode escolher, as duas estão vazias. Triste, mas é a história de muita gente, não a sua. Que a sua esteja cheia das coisas do céu, porque é isso que realmente tem valor. É isso que realmente tem valor. Não tem problema ter as coisas. Eu não vim aqui dizer isso, Deus que me livre, não sou pela pobreza, eu não acho que a pobreza ajuda em nada. Só estou te dizendo que só isso não resolve nada. Você tem que estar cheio de Deus. Eu e minha esposa, a gente conversa muito, e também lidamos com muitos problemas, muitos casais com problemas que nos procuram. E a maioria esmagadora deles, a gente conversando lá em casa, a gente fala para eles também, é falta de Deus. Pode fazer tantos cursos que você quiser, meu querido, de casamento. Faz tudo quanto é curso que você conseguir. Você vai descobrir que no final, se o casal não dobrar o joelho, se humilhar, chamar a presença de Deus, não tem casamento que dá certo. Não tem. Você sabe, o casamento é assim, Deus está aqui, ó, o marido está aqui, imagina um triângulo. Deus está aqui, o marido está aqui e a mulher está aqui. E Deus, triângulo. Quanto mais o marido, a mulher está perto de Deus, e o marido está perto de Deus, mais perto um está do outro. Quanto mais longe um do outro. Mas parece tão simples, né? As pessoas, às vezes, elas marcam um aconselhamento
E a hora que eu falo para ela que ela precisa de orar, ela se decepciona. Ela, mas eu já sabia, ela fala para mim. Disso aí eu já sei. Eu vim que o senhor fala outra coisa. Eu falei, então, se você já sabe, vai lá fazer. Eu estou aqui para te lembrar. O que realmente faz diferença é quando você derrama sua alma na presença de Deus. Agora, por outro lado, muitas pessoas, eu acho que elas escutam a pregação do Evangelho da Graça, imagina outra coisa. E se distraem para o outro lado. Mas é importante você entender o que eu quero te dizer. A sua vida tem muito valor, mas ela é passageira. No entanto, o que você está fazendo com ela hoje, nos poucos anos aqui na terra, vamos pôr muito, igual minha avó, 103. Ela morreu, foi até os 103. Você vê minha tia de 90, né, Mauro? A mãe do meu... É 90 que ela tem? 90, a mãe do meu primo, do Mauro. Você não acredita a mãe dele, não. Vai para os Estados Unidos, uma velha assim, dá inveja. É filha dessa que morreu com 103. Sua mãe vai nos 110. Ali, ó, esse aí também nem vou falar quantos anos que ele tem, não tem um cabelo branco. Aleluia, família abençoada. Olha para cá. Veja, mas o que você vai viver esse tempo aqui é muito curto. Acredite em mim, não pague para ver, não duvide. Há uma eternidade diante de você, há um milênio diante de você. E você precisa levar sua vida a sério. Portanto, olha o que diz a Bíblia em Efésios, vou começar por aqui. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. A Bíblia diz, coloca para mim o versículo, irmão, por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém, irmãos? Como que a gente é salvo? Pela graça, mediante a fé. É de graça, você não tem que fazer nada para ser salvo, apenas crer. Não depende de coisa alguma. Agora, Deus te salvou pela graça, mediante a fé. Você não tem que fazer nada. Mas Deus me salvou pela graça, para quê? Só para me tirar do inferno? E agora eu vou passar a eternidade deitado numa nuvem, assistindo Netflix? Vamos ler o próximo versículo? Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para quê? Boas obras. Diga, Deus me salvou pela graça, para as obras. Não para ficar à toa. Não para perder a vida com distrações. Deus, é muita graça Deus ter te salvado, a mim e a você. Nós que estávamos perdidos, sabíamos de nada, não merecíamos coisa alguma. Nem temos noção do que é o inferno, porque ele existe. Não acredito, azar é seu. Pode custar caro a sua dúvida. Fosse você, eu não esperava lá, não. Resolva aqui. Não precisa duvidar que tem inferno, não. Basta ligar a televisão. Você vai ver. Veja, mas a vida, Deus nos criou com propósitos. E Deus espera sim as obras de nós, porque nós recebemos graça. Nós não fazemos noção de onde Ele nos salvou. Nós não fazemos noção o que custou realmente o seu filho descer, virar homem, morrer nu, numa cruz, ser humilhado. Deus, numa situação dessa, não temos noção disso. Nós não temos noção do preço que foi pago. Quando a gente consegue compreender um pouquinho do que é Jesus para Deus, você entende um pouquinho do amor dele por você. E quando a gente entende um sacrifício tão grande, a gente fala, puxa vida, tem muito valor isso, eu não posso lidar com isso de qualquer maneira. Quem está me entendendo? Então veja, no domingo passado, só relembrando você, eu li para você Apocalipse, uma exortação que o Senhor faz para a igreja de Laodiceia. Ele está dizendo para ela, olha, porque vocês não são morno, não são quente e nem frio, vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Quem lembra desse texto? Não vou ler ele de novo. Está lá em Apocalipse. E eu falei para você que aquele texto,
ele não está falando de salvação. Porque ele está dando uma palavra para aquela igreja que estava lá, um povo salvo. A gente não entende, na nossa mentalidade religiosa pentecostal, nós somos o povo do fogo e não está errado, está tudo certo. Então a gente pensa que ali, olhando para o texto, só serve se for quente. Mas o problema do texto não é ser quente ou frio, é ser morno. O frio e o quente no texto de Apocalipse são bons. Porque no frio a gente precisa do calor, do quente, do café quente. E no calor a gente precisa de uma água fresca para refrescar. Então veja que tanto o quente quanto o frio tem utilidade. Embora nós sempre gostamos de pensar no coração quente, mas aqui em Apocalipse a Bíblia não está falando de salvação. Ela está dizendo de propósito. Ela está falando, o quente tem valor para alguma coisa e o frio serve para alguma coisa, mas o morno não serve para nada. Aquele povo entendia muito bem o que o Senhor estava exortando, porque a cidade de Laodiceia estava entre duas outras cidades, que era Hierápolis e Colosso. E Laodiceia ficava no meio, mas nessa cidade não tinha água, não tinha fontes de água. Então ela dependia das águas de Hierápolis e das águas de Colosso. Hierápolis, se você for, até hoje tem lá, com outro nome, é como se fosse Caldas Novas. Lá tinha fontes termais de águas quentes, e elas estão lá até hoje. Então, eles canalizavam água de Hierápolis, águas quentes, para trazer para Laodiceia. Só que não tinha cano de cobre naquela época, não. Quando ela chegava aqui, ela já estava morna. Tinha esfriado no caminho. E as águas frias, eles traziam de Colosso. Mas também no caminho o calor esquentava ela. Chegava morna também. Então lá só tinha água morna. Então eles entendiam muito bem o que o Senhor estava dizendo. Vocês são igual às águas da sua cidade, não serve para nada. Não tem propósito de vida. Eu salvei vocês pela graça, para as boas obras, mas vocês pegaram a graça com todo amor e carinho, e em vez de ir para o culto, passaram a tarde inteira no Netflix. Pastor, é pecado? Não. Pode assistir o tanto que você quiser, mas você está perdendo sua vida. Eu tenho que ser honesto, em amor. Não fique com raiva de mim hoje. Me suporte para o seu bem. Mas é necessário avaliar sim o que está sendo feito. O que está aqui em jogo é algo sério. E hoje eu quero te chamar à lucidez. Para você sequer orar. Talvez você fale, só vai mexer com a minha preguiça hoje. Porque essa é uma oração que ninguém nunca me pede. Pastor, ora por mim, estou numa preguiça. Parece que só eu que tenho. Veja, então, eu não condeno ninguém. Mas veja, essa era a exortação que estava acontecendo ali. E hoje, eu quero te dar uma palavra da importância de você que recebeu graça e foi salvo, ter obras na casa de Deus. Eu quero mencionar apenas 3 ocasiões. Só 3. Não vou demorar. Apenas 3 ocasiões em que o Senhor trata desse assunto e da seriedade dele. Porque nesse texto, o Senhor coloca uma situação muito importante. Pastor, qual a palavra que por 3 vezes Jesus fala que você quer dizer? Essa aqui. Quem quiser salvar a sua vida aqui, perdê-la-á. E quem perder a sua vida aqui, vai achar naquele dia. Esse texto. Jesus usou ele 3 vezes para falar de 3 situações. E eu quero compartilhar com você. O primeiro está aqui em Mateus capítulo 16, verso 24. Acompanha, por favor, Mateus 16, verso 24 em diante. Então disse Jesus a seus discípulos. Para quem que ele está falando, gente? Discípulos. Então o texto não está falando de salvação, porque ele não está falando com quem não é salvo. Ok? É muito importante, quando você vai ler a Bíblia, prestar atenção para quem está sendo falado. Porque senão você toma errado.
Se Jesus está falando com fariseu, raça de víbora, sepulcro caiado, não é com você que ele está falando. Ele está falando com fariseus religiosos que não criam nele. Não é um assunto para você, mas é para a sua edificação, ouvindo o que ele está falando para outros. Então, aqui ele não está falando com quem não crê, ele está falando com discípulos. Logo, ele não está falando a respeito de salvação, porque muita gente confunde isso aqui. Assim como ele disse para aquela igreja em Laodiceia, eu estou a ponto de te vomitar, não está falando de perder salvação, porque o texto não trata desse assunto. Você sabe o que é um vômito? É uma coisa insuportável que você está sentindo, ao nível de não dar para... Porque tem coisas que a gente não gosta, mas suporta, sim ou não? Não é? Talvez você não gosta de piqui, que é eu acho que tem um problema com você, mas você suporta, talvez. Mas tem coisas que se você colocar na boca, você não suporta. Então, tem coisas que Deus não suporta. E o que ele estava dizendo é que aquele povo dele não tinha propósito de vida. E era uma coisa que muito ruim. Por quê? Porque ele pagou muito caro para nada. Salvou, mas estava se perdendo numa vida distraída. Então, o texto não está falando disso. E aqui, novamente, Jesus está falando com discípulos. Então, o texto não vai falar de salvação. Ele está tratando de obras. Olha o que diz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele está colocando uma condição. Está salvo, mas agora ele está falando se você quer andar com Deus. Ele coloca uma condição. Se você quer andar comigo, você quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem, ele está falando uma palavra para os discípulos. E ele está dizendo que quem perder a sua vida vai ganhar, e quem achar a sua vida aqui vai perder. A palavra vida aqui é psique, e é traduzida para alma. A alma é a sede da vontade, das emoções. Não é o seu espírito. Não está falando de salvação, porque não está tratando do seu espírito aqui. Se você fez o cursão, você sabe muito bem que a palavra de Deus fala da tríplice salvação do homem. Nós somos corpo, alma e espírito. Seu corpo te coloca em contato com as coisas físicas, não tem salvação para ele. Ele será salvo no futuro. A salvação dele é um corpo novo, glorificado, de glória, amém? É uma salvação que ainda vai acontecer. O seu espírito, que é onde Deus habita, te coloca em contato com o mundo espiritual, foi salvo no seu passado, lá atrás, quando você creu, ou agora há pouco, quando você orou comigo. Mas a sua alma é a sede das suas emoções, seus pensamentos, sua vontade, suas decisões. Essa está sendo salva agora. Ela está num processo de mudança, de transformação. E é dela que o Senhor está tratando. O que você faz com a sua vontade? Quem governa a sua vida hoje? Quem decide? Quem ganha a queda de braço da sua agenda particular? Essa decisão é sua, ele está dizendo. Se você escolher ganhar de Deus, naquele dia você ganha hoje e perde lá. Mas se você perde hoje, você vai ganhar lá. E ele vai tratar 3 situações aqui, que eu quero te chamar a atenção. Eu não quero que você fique chateado ou entenda como uma pregação legalista. Não é, você é livre. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. O Senhor não vai colocar uma corrente espiritual no seu pé, ou te obrigar a fazer alguma coisa. Mas é necessário que ao avaliar o que está em jogo, eu possa parar e falar, puxa vida, é verdade, eu não quero esconder a minha vida, eu não quero me distrair, eu não quero perder o que Deus tem para mim. Interessante, você sabe, quando você nasce de novo,
você está aceso, tem uma luz em você. Você se torna uma candeia acesa, uma lamparina, né? Uma luz que ilumina as trevas, amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que tem gente que esconde. Ele fala, você não deveria colocar a sua lâmpada, a sua lamparina, debaixo do alqueire. Ou, outro texto diz que alguns escondem a lamparina debaixo da cama. O alqueire era um vaso usado para medidas de grãos. Então, era a maneira de medir para fazer negócio. Então, a Bíblia está dizendo que algumas pessoas esconderam a sua luz no dinheiro. Ele não tem tempo para Deus, porque precisa trabalhar. Outros esconderam a luz debaixo da cama. A cama são duas coisas. Se você pensar só um pouquinho, te ensinando como ter revelação da Bíblia. Simples. Porque o que fala da cama? Duas coisas, preguiça ou sexo. Tem muitos que estão escondendo a sua luz na preguiça. Estão deixando a preguiça dominar sobre a vida deles. E o outro está tomado sensualidade. Veja, estão escondendo a luz. Estão perdendo a vida. Não estão entendendo que está em jogo isso. Então o Senhor está aqui colocando uma situação. E é interessante que, por que isso é sério? Porque nesse texto, ele está dizendo, no verso, em Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que vai dar o homem em troca da sua alma. Olha o verso 27, coloca o verso 27 para mim. Porque o filho do homem, aí ele está falando por que não vale a pena? Por que vale a pena você abrir mão de ser dono do seu próprio nariz para fazer a vontade de Deus para a sua vida? Por causa de uma recompensa. Ele está dizendo aqui, porque o filho do homem vai vir. E está vindo, e está chegando, irmãos. Está às portas. Há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Para quê? Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que obras? As obras da graça, que você recebeu graça para fazer. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós no seu reino, que você faz para Deus. Às vezes é uma coisa específica e simples, que Deus já colocou no seu coração. Às vezes é liderar uma célula, às vezes é abrir sua casa, às vezes é uma contribuição, às vezes é um convite que você vai fazer, uma reuniãozinha que você vai fazer lá onde você trabalha. Eu não sei, mas é para o reino de Deus. E quando você sabe, porque está claro para você, não é um enigma, mas você se nega, você está fazendo uma escolha. Entende? Eu não estou falando de coisas esporádicas, tá bom? Eu entendo, existem coisas que são esporádicas. Mas tem coisas na minha vida que vai ser esporádica até eu morrer. Porque eu já fiz escolhas, né? Hoje eu não ligo mais para nada. Assim, tanto faz. Mas sempre quis, por exemplo, uma coisa tão besta, né? Tão simples. Sempre tive vontade de assistir uma corrida de Fórmula 1 no Brasil. Mas é domingo. Eu só tiro o meu dia de descanso é segunda. Segunda-feira tem ninguém em lugar nenhum. Está tudo fechado. Ninguém faz festa segunda. Mas e daí? Eu estou perdendo aqui. No começo da minha vida, tive muitos problemas com a minha família. Porque eu nunca podia ir em nada. Feriado, pastor, está em retiro. Não viaja, não tira férias, não vai para lugar nenhum, vai pregar. E os filhos, você acha que eles querem ir para onde? Querem ir passear. Todo mundo tem que entrar na cruz. Mas todo mundo vai receber a recompensa. Principalmente se entender que isso é muita graça. Fiz isso por uma escolha. E eu preciso fazer para ser modelo para você. Não reclamo. Pelo contrário, louva a Deus. Escolhas que nós fazemos na vida. Jesus está colocando uma situação, mas Ele está deixando claro.
Você é livre, faça o que você quiser. Mas se você fizer para mim, se você fizer a escolha a meu favor e não ao seu, vai ter recompensa. Quando eu vier, vai haver recompensa. Vai haver recompensa. Sabe qual é o problema? É que eu acho que a gente despreza a recompensa. Sabe por que despreza? Porque não sabe o tamanho dela. Vai haver muito choro naquele dia, de arrependimento. Fala, meu Deus, que besteira que eu fiz, que bobagem. Quanta bobagem, quanta perca de tempo por nada. Olha, irmãos, eu já comi muita coisa boa, eu já fui em muito lugar bom, já bebi muita coisa boa, já passei em muito lugar bom. Mas eu falo para você sem ser piegas, falo na presença do Espírito Santo, nada do que eu já fiz na minha vida. Com 50, quantos anos que eu tenho? 55 anos. Meu Deus do céu. 55 anos. Não há nada que se compare em sentir a glória de Deus, a unção de Deus, enchendo o coração e movendo dentro de você de uma maneira indizível. Não tem. Se você não entende o que eu estou falando, peça a Deus. É como diz a música, quem já pisou no santo dos santos, o átrio não serve mais. Quem já nadou no fundo, nunca mais quer brincar no raso. Eu acho que esse é o problema. Falta de experimentar uma luzinha, apenas um flash do que é a recompensa. A recompensa. Se em alguns pequenos momentos, alguns flashes da presença de Deus, você não consegue, eu não sei descrever o que eu sinto. Eu não sei descrever o que é isso para você. Tem coisas que não dá para explicar. Você tem que experimentar. E Deus tem para você, não é porque eu sou pastor. É porque cada passo que você dá em direção a Ele, Ele dá 10 em direção ao seu. Deus quer se relacionar. Mas é nesse momento que você abre mão, que você vai desfrutar de coisas que você não pode imaginar. Então as palavras aqui é para gente que já está salvo. Mas ele coloca essa condição. É a si mesmo se negue. Esse a si mesmo se negue é o que, pastor? É negar o eu. É negar o ego. Negar o ego significa que eu não sigo a minha própria vontade. Eu faço o que é a vontade de Deus. Você acha que todos os dias eu tenho vontade de vir pregar? Tenho vontade de orar? Não, eu sou igual a você. Mas eu sei que eu preciso. Eu sei que o meu espírito quer, a minha carne não quer. Mas eu falo, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu quero a recompensa naquele dia. Negar o ego é não se considerar o centro. É colocar-se à parte para buscar a mente de Deus. Negar o ego significa que você chegou aqui e você tem uma opinião. Mas no dia que a sua opinião encontra a Bíblia, e ela é diferente da Bíblia, você deixa a sua de lado e segue a Bíblia. Isso é negar o ego. Negar o ego significa que eu queria ir para um lado e o Espírito Santo está me falando que é para o outro. Eu fico com ele. Isso vale, inclusive, para relacionamentos. Tem relacionamentos aqui que Deus já falou há muito tempo para você ir para o outro lado e você está insistindo. E depois se arrebenta lá na frente, não sabe por quê. Porque Deus deixa. Às vezes é melhor sofrer agora. Às vezes é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, tem coisa que tem que ser resolvida. Quem está me entendendo? Está um silêncio aqui hoje, essa igreja. Oh Senhor, ajuda-nos a todos nós. Mas eu falo em amor para você. Verdade, o meu coração, a minha oração foi essa. Eu estou abrindo meu coração para você. Eu estou te mostrando um caminho de poder, um caminho de unção.
caminho de autoridade. Quando você decide perder para Deus, Deus assina embaixo de você. Deus respalda você. Deus está do seu lado para te respaldar todas as vezes que você abre mão da sua vontade própria, da sua opinião própria, do seu ego. Quando você abre mão de ser o centro para Deus ser o centro, Ele faz a seu favor. Ele muda o seu coração. No primeiro momento, pode ser difícil. Olha aqui, amado, o preço só é caro até a paixão começar. Depois que você decide por Ele, começa talvez com um grande preço, mas dali a pouco vira paixão, porque Ele ganha o seu coração. E quando a paixão começa, o preço acaba. E ganha uma força monumental. Basta eu inclinar o meu coração por uma decisão que eu tenho. Negar a si mesmo é se colocar em segundo plano, é me submeter a Deus. Eu sei que tem pessoas que, ao ouvir isso, elas falam para mim: então eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. É isso que você quer. Eu não quero nada a seu respeito. É uma decisão sua. Só que você está enganado. A vontade de Deus não é o que você está pensando, não. O pastor Aloysio conta que no começo da conversão dele, ele tinha muito medo de fazer essa oração. Senhor, seja feita a sua vontade. Porque ele falou: vai que a vontade de Deus é me mandar lá para o meio dos pigmeus. Eu estou lascado. Tem gente que ele tem medo de orar. Tem muita moça aí morrendo de medo de orar. Senhor, faz a sua vontade com quem eu vou casar. Não faço não, Senhor. Vai que Deus escolhe um trubufu para eu casar. Você está muito equivocado. Olha para cá, Deus é muito melhor do que você. E Deus só te dá coisa boa. Quando você escolhe, você nunca escolhe o melhor. Mas quando você acredita na bondade de Deus, você vai ser surpreendido. No primeiro momento você pode achar que não, mas depois você vai amar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é o que você precisa, muito mais do que você imagina. Não tenha medo de orar, seja feita a tua vontade. Quem tem medo de orar, seja feita a sua vontade, não a minha, não sabe quem é Deus. Ainda está preso num Deus da religião. Não sabe que Ele é bondoso e amoroso e gracioso e está pensando coisas boas para você. Muito além do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Quem está me entendendo aqui? Você tem coragem de orar, seja feita a sua vontade? Seja honesto, fala: Senhor, eu queria tanto que a sua vontade fosse essa. Esse aqui, esse, Senhor. Essa não, essa não. Mas não seja o que eu quero. Eu tive um momento da minha oração, apaixonado na Marília, que eu sou até hoje. Mas antes, lá atrás, antes solteiro ainda, eu tive que um dia responder isso para Deus. Porque eu senti Deus perguntando isso para mim. Você tem coragem de entregar a Marília? Ela nem queria ainda. A gente nem era nada. Só eu que era apaixonado nela. E Deus falou: você tem coragem de entregar a Marília nas minhas mãos e perguntar se é a minha vontade? E se não for a minha vontade, você escolhe quem? Ela ou eu? Ei, mamãe, eu chorei. Não nego. Sério, não estou brincando, não. Eu não conto esses detalhes assim às vezes, mas hoje eu estou contando. Porque eu dei como perdido. Eu falei: se Deus está perguntando isso para quê para mim? Oh, Senhor, Ele só queria ver meu coração, Ele só queria saber. Eu fui honesto, falei: Deus, vou sofrer, eu gosto mais dela, eu queria ela para mim, eu queria casar com ela, mas se não for, me ajuda. Faz a tua vontade. Eu chorei. Era novo convertido. Graças a Deus. Que era a vontade de Deus. Mas tem coisas que eu orei e não era a vontade de Deus. Que eu quis muito.
Então Deus não se importa de você falar para Ele o que você quer muito. Às vezes, do jeito que está, não é a vontade de Deus. Mas às vezes Deus vai mudar a situação para sair e ficar certo. Mas às vezes, num primeiro momento, você vai ter que perder para depois ganhar. Está complicado? Não, não está. Você apenas tem que estar disposto a perder para Deus. E você perde para Deus no momento que você acredita que Deus te ama. Nós, quando somos adolescentes, jovens, nossa tendência é que o nosso pai não sabe de nada. Esse velho não sabe nada, é da época dele. Mas você não devia pensar isso de Deus. Você pode até pensar do seu pai, que também você está errado, você vai descobrir que você também vai ficar velho. E vai descobrir muita coisa depois. Você podia ter evitado de dor de cabeça, por ouvir as pessoas que te amam e são mais velhas. Mas em Deus você nunca deveria pensar isso, porque Deus sabe tudo muito mais do que você e conhece você muito mais do que a ti mesmo. E Ele tem, sim, as coisas certas para você, que vão te preencher, que vão te trazer significado. Mas é necessário estar disposto a perder. Tem que estar disposto a renunciar à sua própria opinião. Pastor, o que é tomar a cruz? É aceitar todas as implicações de abrir mão das minhas escolhas para fazer a vontade de Deus. Pode custar dinheiro, gente, tempo, prazer, sono, cama, negócio, carreira, futuro, muita coisa. Negar a si mesmo é renunciar à minha opinião. Tem opinião, a Bíblia tem opinião. É submeter ao que Ele diz, mesmo que Ele não explique. Porque você se esquece às vezes que sim, Deus é seu pai. Mas Ele também comprou você com sangue. Você é dele, Ele é Senhor. Eu não gosto de chamar Deus de você. Eu não acho que eu tenho que chamar Ele de você para ter intimidade. Eu tenho intimidade com meu pai, mas eu chamo Ele de Senhor. Que eu respeito muito mais a Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Às vezes nós somos esse escravo fugitivo, né? Confundimos na nossa cabeça, ou é pai ou é Senhor. Não, Ele é o seu Pai Senhor. E você deveria se submeter a Ele, para o seu bem. Irmãos, aonde foi a queda? A queda foi o dia que o homem, vou traduzir na linguagem de hoje aqui para você. A queda aconteceu, a tragédia da humanidade começou no dia que o homem decidiu ser dono do seu próprio nariz. E comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou para Deus, eu dou conta de mim mesmo. Ele falou, então vai. Vai viver uma vida de cardos, abrolhos, confusão na família, assassinato entre irmãos, e todo tipo de praga, doença e miséria e coisa ruim. É a vida do homem que acha que pode viver sem Deus, dono do seu próprio nariz. Se arrebenta. E Deus não amarra ninguém, porque Deus não força ninguém a nada. No entanto, Ele é o Senhor da nossa vida. E eu deveria me humilhar. Nem que eu diga, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um cavalo selvagem, ignorante, que dá coice. Mas eu quero ser domado pelo teu Espírito. Não quero, estou cansado de dar cabeçada na pedra. E viver uma vida que não vale a pena. Eu quero perder para o Senhor, me ajuda. Se você for honesto e se humilhar, Deus vai fazer na sua vida. Você já é salvo. Salvar aqui significa... Então, veja, o que é salvar a vida aqui, pastor? A Bíblia diz que quem salvar a sua vida vai perder. Eu estou te contando o que é perder primeiro. Mas e salvar? Se quando eu não quero, quando eu perco para Deus, eu perco a minha vida da alma, salvar a vida é se preservar. Se preservar. Não se desgastar. Não ter disposição nenhuma para sofrer nada pelo reino de Deus. Nada. Tem gente que não tem disposição para sofrer nada. Ele não tem disposição nem para sofrer os meninos jogar Coca-Cola no sofá novo da casa dele, porque ele abriu a casa para receber uma célula.
Eu não vou abrir minha casa, não, misericórdia. Eu ouvi uma aí que os meninos tacaram pedra no vaso, encheram de pedrinha. Chegou lá, o vaso estava assim, bonitinho, já, brita. Encheu o vaso da irmã de brita, aqueles menininhos abençoados, kids. Mas você não pode perder um vaso para Deus, criatura, que comprou sua alma do inferno. Vai perder o quê? Que suje o meu sofá, que suje o meu tapete, que encha o meu vaso de pedra, mas que sejam salvos e alcançados pelo poder e o amor de Deus, porque tudo isso vai ficar, mas a igreja gloriosa vai subir, e eu quero receber a recompensa. Quero receber a recompensa. Mas tem irmãos que não estão dispostos a nada. Deus nunca ganha da agenda dele. Eu vou fazer olha com todo amor e carinho, olha para cá. Eu sei que o negócio está tenso hoje. Mas é para o seu bem. Tem irmãos que todas as vezes que dá um choque de agenda de Deus, da igreja, quando eu falo de Deus é mais fácil você pensar na igreja, porque aqui é o reino de Deus, sendo vivido na prática. Não é que esse negócio aqui, não, é porque eu sirvo a Deus lá em casa, conversa fiada. Não existe esse negócio de servir a Deus em casa, porque foi ele, opinião dele, Bíblia, não minha, não sua, de Deus. Por isso, eu acabei de falar, perder a vida é abrir mão da sua opinião para ficar com a de Deus. E a opinião de Deus é que o seu corpo é chamado de igreja, e é lá que a gente vive o reino de Deus. Isso é a opinião de Deus. Então não vem com mimimi dizer para mim que o que importa é que eu creio em Deus lá na minha casa. Não, senhor. A Bíblia diz, a opinião de Deus, não deixeis de congregar. Obrigado pelos 4 amém. Eu sei, você pode ficar incomodado comigo. É a sua opinião, não é a minha. Não é a minha. É a de Deus. Então, eu pergunto para você, quando bate as agendas, quem perde? Tudo bem, eu não estou dizendo que você nunca pode ir para o outro lado. Mas tem irmãos que Deus quase nunca ganha. Porque dependendo do jogo no domingo, esquece o culto. Outro dia um camarada falou para o pastor Aloysio, você tem que assistir uma série. Eu estou vidrada nela. Eu nem consigo sair da televisão. Só da gente ouvir um negócio dele e falar, meu Deus do céu, se eu tiver que assistir um negócio que eu não consigo largar da televisão, eu já perdi o reino há muito tempo. Todo amor e carinho. E o pastor Aloysio, com todo amor e carinho, né, irmão nem é da igreja, que legal, quantos episódios, irmão? 600. Sério. Um negócio, 600 episódios. E ele falou assim, o negócio é bom demais, eu assisto 10 de uma vez. Meu Deus do céu. Você acha que um cara desse tem tempo para alguma coisa? Para Deus? Nenhuma. Você sabe, você vai ter muitas oportunidades. Mas tem gente que não é com distração. Tem gente que é com trabalho mesmo. Ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa séria, ele é profissional. Mas domingo é dia do culto, meu querido. Ah, mas o meu curso, mas a minha não sei o quê, a minha especialização, a minha não sei o quê, os meus clientes, que fiquem em segundo plano. E que Deus seja primeiro na sua vida. Porque se você acha que deixar de trabalhar um dia vai fazer você mais pobre, porque Deus é insuficiente para te prosperar, se você não trabalhar um dia para se dedicar para Ele, então eu não sei quem é Deus para você. Porque um toque do seu favor vale muito mais do que um dia de curso fora dele. Um toque do favor de Deus faz no seu negócio o que um ano de trabalho não faz, se você não sabe. Um dia vale 1000 na presença dele. Um momento que você está aqui recebendo, Deus está trabalhando a seu favor. Tem outros que se matam de trabalhar e nunca tem nada. O outro coloca Deus em primeiro lugar e um toque de Deus muda tudo. É insensato isso. Não perder para Deus é insensato. Para com isso.
Pastor, eu volto a te dizer, você é livre para fazer sério, você é livre para trabalhar domingo, você é livre para fazer o que você quiser. Mas eu te digo, é insensato abrir mão da recompensa do reino por causa das coisas daqui. Perca para Deus e você vai ganhar. Ele está vindo e Ele está trazendo uma recompensa. Realinha sua agenda. Realinha sua vida. Realinha. Eu nem sou contra trabalhar domingo. Eu sou contra você não vir no culto. Ah, pastor, como é que é? Sim, porque tem trabalhos que é de tarde para de noite. Não é verdade? Agora, se eu trabalho num lugar que eu nunca posso fazer nada para Deus, então, meu amigo, ora e pede a Deus outro lugar para você. Ele vai te dar. Eu não vou mandar você embora, não, porque eu não vou pagar a sua conta. Mas Deus paga. Escolhas. A Bíblia fala, não é? São escolhas que nós fazemos. Se você... E todos nós vamos ter oportunidades, e muitas, para que naquele dia esteja registrado. Perdeu de novo. Opa, perdeu de novo, perdeu. Miguel, junta tudo e paga. Paga tudo. Paga a recompensa. Abriu mão. Ah, mas é meu amigo, é meu sobrinho, é mais o quê? Meu amado, quem não entendeu isso vai ter um monte de desculpa. Um dia, foi difícil para mim, falo com amor. Hoje meu pai mudou, meu pai entende tudo isso. Mas no começo era difícil para ele, eu nem era pastor. Mas sempre tive esse entendimento. Meu pai não mora aqui. Me lembro que ele chegou na minha casa, ele mora em outro lugar. Chegou na hora do culto. E eu estava saindo para o culto. E eu amo meu pai. Falei, pai, que bom que o senhor veio me visitar, mas eu estou indo para o culto. Vamos comigo? Depois a gente volta. Ah, não. Então, você me perdoa, o senhor volta. Depois do culto a gente conversa. Ficou muito chateado. Uns dias sem falar comigo. Mas às vezes, se você não estiver disposto a chatear pai, mãe, namorado, namorada, noivo, amigo, patrão, empregado, filho, cachorro, gato, periquito, por amor a Deus, para perder para Deus, então você não pode ser recompensado naquele dia. Porque as pessoas ainda são mais importantes para você do que Deus. É necessário entender o que é que Jesus está falando aqui. Ele está colocando uma condição, ele não está obrigando. O que é preservar a alma? É não estar disposto a negar a si mesmo e a tomar a cruz. É quando a sua agenda ainda ganha da de Deus. É incapaz de se colocar em segundo plano. Mas eu te digo hoje, não faça isso. Perder a alma é claramente abrir mão daquilo que é legítimo em favor das coisas de Deus para receber a recompensa naquele dia. São as obras que eu estou fazendo pela graça. É quando eu abro a minha casa, eu me disponho, eu estou envolvido na igreja, nas coisas de Deus. São essas coisas. Pastor, o que eu vou perder? Você vai perder a recompensa. O que é a recompensa? A recompensa é o desfrute do reino de Deus. Não há nada que vale a pena ser trocado. Abrir mão da glória de Deus. Essa recompensa será que dia? Lá no tribunal. Tem um tribunal que é para quem é salvo. É chamado Tribunal de Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10. É lá que Deus vai acertar a conta. Não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. Quando tudo terminar, Deus vai juntar a igreja e vai recompensar os que perderam para Ele, não se preservaram em função do reino de Deus, e vai disciplinar os que ganharam aqui. Porque ele está dizendo o seguinte, escolhe, ou ganha aqui ou ganha lá. Você quer ficar com os prazeres daqui e nunca tem tempo para se envolver nas coisas do reino de Deus? Ótimo, você já ganhou aqui, vai perder lá. Só que lá é 1000 anos. E é a glória de Deus incomparável. E quem perdeu aqui? Chegou a hora de ganhar. Aonde vai acontecer isso? Lá no tribunal de Cristo. Diz assim, porque importa, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós crentes, está falando da igreja, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal. A escolha
perdeu ou ganhou a vida aqui, que tiver feito por meio do corpo. Olha o que diz 1 Coríntios 3,15. 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, está salvo. Mas por quê? Não, porque se preservou aqui e não quis se envolver com Deus, será salvo como que pelo fogo. Como que é isso, pastor? Disciplina, não é purgatório, não. Fogo na Bíblia é disciplina. Vai perder o reino, vai perder a recompensa e será disciplinado. Não sei os detalhes disso e nem quero saber. Eu quero participar da outra parte. É o que eu te recomendo também. Então, se um crente se importa demais consigo mesmo, com o seu bem-estar, seu conforto, e não está disposto a sofrer coisa alguma pelo Senhor, quando ele voltar, esse crente vai ser repreendido e não vai ter a glória do reino de Deus. Mas, se um crente está disposto a abandonar hoje os seus direitos legítimos e ser totalmente separado das coisas do mundo, perder aqui para servir a Deus em alguma medida, essa pessoa será recompensada naquele dia quando ele vier. E essa recompensa é indizível. Deixa eu avançar para encerrar. O segundo momento que Jesus fala desse assunto é lá em Marcos, capítulo 8, verso 31 e 38. É a mesma coisa, mas ele acrescenta alguma coisa. Se você ler o verso 35, coloca para mim. Ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, aí ele acrescenta, e do evangelho, salvá-la. Ele acrescenta o evangelho aqui. Ele está dizendo, olha para cá, amado. Por que Jesus está falando isso? Você lembra daquele texto que fala, quem tiver vergonha de mim, aqui, eu vou ter vergonha lá? Ele não está falando de salvação, está falando de recompensa. Esse texto não é para pastor, é para todos nós. Porque tem irmãos que não têm coragem de falar nada de Deus para ninguém. Por quê? Porque tem medo de perder amizades. Tem medo de perder emprego. Tem medo de ser criticado pela família. Eu sou pregador do evangelho. Sofro um monte de críticas por causa disso há muitos anos. Mas tem irmãos que nunca ninguém fala mal deles. Por quê? Porque não tem coragem de falar nada de Deus. Tem irmãos que se não se dispõem nem convidar uma pessoa no culto da esperança. Porque até um convite pode ofender alguém. Porque você está me convidando para ir na igreja, está achando que eu sou pecador? Não estou achando não, tenho certeza. Olha, eu falo para os irmãos com toda a humildade do meu coração, procuro ser modelo para você. Desde que eu me converti, Deus sabe do meu coração. Nunca me envergonhei de falar do evangelho. Amém. E corri risco de perder emprego por causa disso. Sim, corri. Em todo lugar que eu tenho oportunidade. Deus te chamou, você tem recebido o evangelho, não se envergonhe, querido. Pastor, eu não sei, fala só o que você sabe. Fala igual o cego que foi curado, sem nada da Bíblia. Não sei direito, eu ouço lá o pastor falando negócio da graça, mas não consigo entender direito. Mas uma coisa eu sei, querido, eu era cego e agora eu vejo. Eu fui lá e Deus mudou minha vida, eu queria me matar e hoje eu quero viver. É o que eu posso te falar, vamos lá. Tão simples, conte o seu testemunho, mas não se envergonhe. Eu sou daquele tipo assim, quando o povo me pergunta assim, você é evangélico? Eu falo, não, eu sou crente. Só para deixar a coisa tensa. Não é a mesma coisa, pastor? Não é não. Os mimizentos gostam de classificar uma coisa mais light. Eu não. Eu sou o que sou. Não me envergonho. E quando eu quero piorar, eu falo, sou crente e dou o dízimo. Aí piora muito, né? Eu não estou nem aí. É como diz o pastor Luiz, acho que é porque eu fiz 55 anos. Você vai ficando mais velho, você fala o que quiser. Estou nem aí, eu quero é Deus. Como é que é a música? Eu
Não é assim? Lembra da música? Vocês não lembram, né? Eu quero é Deus. Eu quero o Senhor. Eu não vou negar o Evangelho. Eu vou pregar, quer seja oportuno, quer não. Vou falar no Natal, vou falar no Ano Novo, vou falar na escola, vou falar na reunião de família, vou falar na confraternização. Não pergunte se alguém quer falar, se você não quer que fale e eu estiver presente. Porque eu vou aceitar. Toda reunião que eu estou, não importa onde, perguntou, alguém quer falar, eu levanto o dedo. Até em velório de gente que eu não conheço. Eu fui num velório uma vez. Eu fui porque era pessoa conhecida de um parente meu. E era um velório, todo respeito que eu tenho, se você é espírita, não me entenda mal. Mas era um velório espírita e eles tinham um costume. Não sei por que razão, dizer que ninguém podia chorar. Porque senão segurava a alma do morto. Uma história lá, tudo bem. Mas Jesus chorou. E aquele povo estava tão angustiado. E aí tinha um irmão da pessoa que morreu, estava lá, e ele fez a pergunta, alguém gostaria de falar? Eu falei, eu quero falar. Meu Deus, virou uma confusão. Quiseram tomar o microfone da minha mão. Eu falei, só um minutinho, estou acabando aqui. Mas e daí? Eu não vou me calar. Eu não vou porque podem me apedrejar, mas se alguém for salvo, valeu a pena. Prefiro ser chamado de fanático do que perder a recompensa naquele dia. Do que ser disciplinado naquele dia. Por amor ao Evangelho. O Evangelho aqui é o Evangelho de Cristo. É ser constrangido por isso. É não se envergonhar de testemunhar. Não importa o que vão pensar. Amado, não seja morno. É tempo de você se posicionar. Pastor, mas eu sou tímido, tenho vergonha, não sei se eu consigo. Pede a Deus, Ele vai te ajudar. Faça só uma oração. Faz só o que você sabe, dá o seu testemunho. Deus vai te usar. Mais do que você imagina. E para encerrar, a última vez que Jesus falou, terceira e última, que ele cita esse texto em Lucas, capítulo 17, versos 26. E aqui, a gente trata do último ponto, é um ponto solene, muito sério. Porque ele vai acrescentar uma questão muito importante aqui. E eu penso que essa questão está às portas. Ele diz assim, acompanha, verso 26, Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não volte para buscar a sua bolsa de marca. Seu cinto. Pode ter não? Pode, mas larga para lá. Você pode ter qualquer coisa, mas nada pode ter você. Só Cristo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Larga o boi para lá. Olha essa frase. Tirando a que Jesus chorou, é a pregação mais curta da Bíblia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nem é de Ló, lembrai-vos da mulher dele. Olha que advertência. Aí ele continua dizendo, lembra dela. E ele continua, quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Provavelmente marido e mulher. Um será tomado e deixado o outro. Quer dizer para você que o arrebatamento não é de casal. Só é de casal se os 2 forem vencedores. Não fique dependendo da fé da sua mulher, nem do seu marido. Cada um responde a Deus. Porque um vai ser tomado e vai deixar o outro.
não está falando de salvação. A Bíblia está falando de arrebatamento. 2 mulheres estarão juntas trabalhando, lá na loja, na confecção. 2 crentes. Uma será tomada e deixada a outra. 2 vão estar na fazenda, no campo. Um vai ser tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí estará, aí se ajuntarão também os abutres. Esse versículo, quando a alma será salva ou perdida, ele está mostrando o arrebatamento. Significa ser arrebatado para o céu. Veja, não há diferença aqui entre as 2 pessoas. Não há diferença do trabalho ou do lugar que elas estão. Esse é um assunto solene que a Bíblia está dizendo. Veja, eu não quero perder a recompensa. Eu não quero ser disciplinado. E eu não quero ficar quando o arrebatamento chegar. Veja quanta coisa você está perdendo por tentar preservar a sua alma. Por ser um crente morno. Porque você, não sei aonde você imaginou e concluiu que a graça foi te dada para você ficar perdendo a sua vida com distrações. Não, Paulo falou assim: eu trabalhei mais que todo mundo. Não eu, a graça de Deus comigo. Ele falou: na minha vida, a graça não foi vã. Eu recebi graça e fui servir a Deus. Fui abrir minha casa, fui pregar, fui liderar, fui ofertar, fui envolver. Eu fui participar do que Deus estava fazendo. Esse é um assunto sério. Se você quer ser arrebatado, se você quer entrar no reino, você precisa primeiro perder para ganhar naquele dia. É abandonar tudo aquilo que está prendendo você aqui. Pastor, o que significa lembrar da mulher de Ló? Por que lembrar da mulher de Ló? A mulher de Ló foi condenada com o pessoal de Sodoma e Gomorra? Caiu enxofre lá na cabeça dela? Não. Ela não saiu de lá? Então ela foi salva. Ok? Foi salva. Veja, a Bíblia não está falando de salvação. Mas ela chegou lá? Não. Por quê? Quem se lembra? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que vocês acham que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava lá. Ela lamentou tudo que estava deixando para trás. Ah, mas tudo bem, eu sou salvo, mas agora o pastor, essa pregação está querendo. Ah, mas domingo de manhã, puxa vida, eu jogo beach tênis. Tem problema? Não. Vem de noite. Ah, não, mas de noite eu jogo futevôlei. E de manhã eu jogo outra coisa. Então você não pode vir hora nenhuma? Não. Ok? Você fez sua escolha. Tem 2 cultos, de manhã e à noite, você não pode vir nenhum. Para ser abençoado a semana toda. Eu não sou contra nada, tá bom, irmão? Por favor, entenda. Mas eu sou contra alguém que não quer perder para Deus. Porque está desperdiçando um tesouro muito grande. E não está fazendo conta. Está entendendo? Eu não quero que isso seja um fardo para você. Você pode continuar do jeito que está. Mas eu quero que você avalie hoje. Fala, é mesmo, o pastor está certo. Eu estou errado. O Senhor vai me dar graça, isso vai mudar. Eu vou fazer do reino de Deus a prioridade da minha vida. Vou tomar vergonha, vou me envolver. Já vem aqui no final, procura o pastor, me dá uma célula aí. Eu não gosto não, mas eu vou. Vou aprender a gostar. Deus vai mudar meu coração. Quero participar. Quero saber o que eu posso me envolver. Não quero. Quero participar do reino de Deus. Quero saber o que Deus está fazendo. Quero orar. Ore por mim que eu sou travado. Não tenho coragem de orar no meu trabalho nunca, nem morto. Mas agora eu quero. E Deus vai liberar minha língua para eu falar. Seja honesto. Fala para Deus tudo. Oh, Senhor, eu tenho uma preguiça horrorosa, não quero fazer nada. Trabalho a semana inteira, que domingo eu quero dormir. Domingo inteiro. Mas isso não descansa você, amado.
Você pode dormir o domingo inteiro e ficar cansado na alma no final da noite, assistindo Fantástico. Mas quando você vem aqui e recebe favor, você é alimentado, você recebe o verdadeiro descanso. Eu não quero que você faça nada na marra, nem na obrigação, não é isso, não é essa a ideia. Mas é a honestidade de falar: Deus, muda a minha vida, para que eu perca para o Senhor ganhar, para que eu ganhar naquele dia. E se o Senhor vier nesses dias, eu quero ir, eu não quero ficar. Veja aqui, em nenhum momento da minha pregação eu falei de ser perfeito, eu falei de não errar, de não pecar, não falei nada disso. Eu só estou te dizendo: não esconda a sua luz. Tem uma música que a gente cantou muito tempo no começo. Como é que é a música? Deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não a podes apagar. A luz da eternidade. Só nós três que sabemos. Acenda uma luz. Quem lembra dessa música? Acenda uma luz. Canta comigo. Na escuridão, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não a podes parar. A luz de Jesus. Eu não lembro a música. Ninguém me ajuda, então. Ô Guilherme, não lembra mais? Era pequeno, né? Você era novinho. Não deixa a sua luz esconder debaixo do alqueire, nem debaixo da cama, nem do velador. Eu quero convidar você para ficar de pé. Hoje é um dia de ceia. Mas eu queria convidar você. Sabe ela? Sabe também, não? Vocês não sabem. Vocês são crentes sem tradição. É do Marcos Witt. Se tiver a letra, a gente canta. Será que tem a letra aí? A gente entrava com essa vela, né? Até hoje, né? Canta lá no encontro, vocês não sabem cantar. Acenda uma luz. Será que tem aí, irmão, a letra da música? Vê se acha ela aí para nós. Acenda uma luz. Se tiver a letra, a gente canta. Mas tem que pôr a letra. Ele vai cantar, mas tem que ter a letra aqui para os irmãos. Será que tem? Estão procurando, né? Aleluia. Eu queria desafiar você hoje. Você pode pegar aí, se você está com o seu pão, o seu cálice, segura ele na sua mão. Nós vamos ministrar. Mas só se tiver a letra. Será que vai achar ou não, hein? Achou? Pode pôr então. Põe a letra aqui, por favor. Se você, pelo menos você pode acompanhar. Acenda uma luz. Coloca a letra. Deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não a podes calar. Diante da necessidade, acenda uma luz na escuridão. Acenda uma luz, deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Você pode acender a luz do seu celular? Não podes esconder, não a podes calar. Diante da necessidade, acenda uma luz na escuridão. Acenda uma luz, deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a
Diz assim, acho que você conseguiu aprender. Eles não conseguiram colocar a letra, mas vamos cantar mais uma vez. Acenda uma luz, Conseguiu. deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo. Pega a sua voz. Não a pode se esconder, não a pode se calar, ante da necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Acenda uma luz, deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a pode se esconder, não a pode se calar, diante da necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Acenda uma luz. Só as nossas vozes. Deixa brilhar a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Não a pode se esconder, não a pode se calar, diante da necessidade. Acenda uma luz na escuridão. Enquanto o teclado continua tocando, eu gostaria que por um minuto você fechasse os seus olhos e segurasse o pão e o cálice na sua mão. Eu quero te dar uma oportunidade. O que está nas suas mãos é um símbolo do preço que foi pago por você. Preço caro, preço de sangue. Deus te salvou pela graça, mas Ele quer usar você. Ele quer recompensar você por obras de graça. Você só precisa dizer para o Senhor: seja feita a sua vontade e não a minha. Me ajuda. Eu não quero perder a recompensa. Eu quero participar do arrebatamento. Fala para o Senhor: eu entrego a minha agenda. Eu entrego, Senhor, aquilo que estava tomando o seu lugar. Seja feita a sua vontade no meu casamento. Seja feita a sua vontade na minha profissão, no meu trabalho. Eu não quero colocar nada na frente do Senhor. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. E por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho, eu quero perder para que o Senhor ganhe, para que naquele dia eu seja recompensado. Ó Deus, eu oro pelos meus irmãos nessa noite, para que eles reafirmem a aliança que eles têm com o Senhor. Você tem uma aliança com Deus. Pegue o seu pão. Eu quero reafirmar essa aliança com você hoje. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz, que levou sobre si toda a maldição da morte, do inferno, da doença, da miséria, para me salvar. Com o seu corpo, Ele foi partido na cruz no meu lugar, para que hoje eu faça parte do corpo de Cristo. Ao comer deste pão, eu declaro que eu estou nele, que a minha vida é dele e é para ele. No nome de Jesus. Pegue o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz para me comprar. Eu sou dele, pertenço a ele. É o meu Pai, mas é também o meu Senhor. Hoje, ao tomar esse cálice, eu quero renovar a minha aliança, consagrar a minha vida, não para esse mundo, para Ele.
quero perder para ganhar naquele dia. De todo o meu coração eu oro, faz a sua vontade, não a minha. Senhor, eu abro mão, eu perco, para que o Senhor possa ganhar. E naquele dia eu quero ser recompensado, eu quero ser arrebatado. Me ajuda. Eu creio que eu fui salvo pela graça, mas o Senhor espera de mim obras. Eu abro mão do meu conforto e me disponho a me desgastar por amor ao Senhor e ao Evangelho. Que a sua graça me basta e que o meu coração seja hoje atraído para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice, renove a sua consagração para Ele, e dessa maneira estamos encerrados no nome de Jesus. Perca hoje para ganhar amanhã, vai valer a pena. Deus abençoe os irmãos.